Grande Vagnão, que baque, hein? Quase que eu botei o óculos aqui algumas horas, preciso botar os óculos, porque o povo tentando me emocionar é complicado, hein? Que legal, cara. É muito bom ouvir todos vocês falarem aí, acho que eu não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas eu até vou trazer uma frase que eu tinha anotado aqui para não deixar de falar. Eu sempre falo que é o seguinte, que uma das coisas que eu acho extraordinária em liderar pessoas, porque afinal de contas é o que a gente faz, né? É que cada pessoa tem algo para nos ensinar, né? Acho que todo mundo tem algo para nos ensinar e todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender uma nova lição. Então, eu sempre falo, estou aqui na HIT, com esse time que é extremamente magnífico aqui. Eu digo, toda vez que eu sento, o Neto falou de senta na mesa, eu falei, cara, toda vez que eu sento para dialogar, que eu abro os ouvidos para escutar, que eu entro aqui nas reuniões e acompanho, né? Às vezes, mesmo não participando, mas estando presente, só afirma a minha sensação de que realmente todos os dias a gente tem algo e a oportunidade de aprender uma nova lição, né? Então, isso tem muito a ver com um tema que eu estou aqui proposto a falar hoje, né? Foi um tema que, inclusive, foi sugestão aí do nosso CEO. Então, eu fico muito feliz de ter ouvido a palavra de todos vocês, aí cada um, grande Netão, acho que abrilhantou a chamada. E como ele mesmo falou, todo mundo sabe que a HIT, para mim, é a empresa do meu coração, a empresa de carinho, é a empresa que eu tenho certeza que nós vamos construir muitas oportunidades para todo mundo. Então, tenho certeza que é um privilégio, na verdade, para mim, ter todos vocês aqui, vocês abdicando do tempo de vocês, né, para compartilhar alguns ensinamentos, de certo modo. Então, vejo a turma reunida, Giba, Mara, lá, a turma toda na sala, tal, todos vocês aqui presentes, abdicando tempo, né? Eu sempre falei que empreender, inclusive, falei na live essa semana, tem alguns sacrifícios, é preciso pagar o preço, né? Nem tudo são mil maravilhas, e acho que a ideia hoje é compartilhar um pouquinho daquilo que eu acredito que é essencial para conseguir se tornar um gestor e liderar, né? As duas coisas se cruzam muito, né? E eu até vou começar compartilhando aqui uma tela, eu deixei alguns tópicos. Como o tema é liderança corporativa, mais do que ensinar, eu quero fazer vocês pensarem, né? Então, eu digo assim, eu sempre falo, quando foi no IBC que o Wagner falou, a gente fez uma live essa semana e também, né, a gente fala que para quem fez coach, para quem fez, né, coisa que descobre que muita das respostas estão nas perguntas, né? E eu falo, eu chegar até quando falaram, acho que foi a Vicky que me mandou um vídeo, grava assim, estarei lá para ensinar vocês. Eu falei, gente, eu estou lá mais para compartilhar, para tentar contribuir, porque é só líder, só gente fantástica, né? Não dá para falar aquela palavra em português. Então, para mim, é muito orgulhoso, inclusive, sinto muito orgulho de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês aqui. Tenho certeza que esse time aqui tem grandes profissionais, se não melhores, mas tão bons quanto eu, né? Então, a ideia realmente é trocar experiência. Vagnão, vê se abriu aí. Perfeito. Seminário Gestão e Liderança. Ok, perfeito. Perfeito. E aí a ideia foi começar justamente com essa pergunta, né? Para deixar todo mundo pensar um pouquinho cara, o que é gestão para você, né? E quando eu pergunto, lógico que quase todo mundo tem a resposta, mas é no sentido do que você está fazendo gestão na tua vida, né? Porque quando a gente fala em gestão, todo mundo fala do trabalho, né? E essa gestão pode ser financeira, pode ser gestão do tempo, pode ser gestão da família, pode ser gestão do carro, pode ser gestão de tudo. Então, acho que gestão é um tema muito interessante para se falar, porque eu sempre digo que quando você tem gestão de você mesmo, você consegue evoluir os processos, né? Ter gestão é ter planejamento, né? Ter gestão é ter controle. Então, assim, eu criei pequenos tópicos, a ideia é passar esses pequenos tópicos aqui para fazer realmente todo mundo refletir, né? Acho que a gente muitas vezes tem gestão de algumas coisas e não tem gestão de outra. Então, aplicar gestão como um todo, não só nos negócios, mas nas nossas vidas, né? Então, como eu falei, seja gestão do tempo, seja gestão financeira, seja a gestão das pessoas, com quem você quer compartilhar isso, não quer. Então, acho que todo empresário precisa ter gestão do próprio tempo, gestão da própria vida, gestão das próprias coisas, né? E aí falar sobre liderança colaborativa, né? Afinal de contas, ser líder, né? É poder contar com a equipe, é poder contar com alguém. Falar na HIT eu acho que é muito mais simples do que nas outras empresas, porque eu digo que é uma consequência do processo de humanização das empresas já, mas a HIT tem isso intrínseco, né?
a IRIT entende a importância das pessoas, a IRIT tem e sabe que as lideranças que estiverem ali à disposição, fazendo, elas vão ter um resultado diferenciado, né? Então, liderança colaborativa é um pouquinho do que a IRIT faz, ser hitmaker, poder contar com as pessoas, humanizar esse processo dentro da empresa. Eu sempre digo, sempre que eu sento numa mesa para tomar uma decisão e eu consigo ouvir as pessoas, o resultado é muito melhor, o resultado é outro, o resultado ele vem de forma concreta, né? Então, é importante para um líder entender que liderar tecnicamente não é da ordem, liderar é entender o time, se colocar à disposição dos colaboradores, né? Então, tudo que eu faço, na verdade, para quem convive comigo, é conseguir trocar essa experiência, né? Eu sempre falo que uma das minhas aptidões é ter pessoas do meu lado, pessoas, né? Pessoas positivas, pessoas, quem sabe, mais capacitadas do que eu, para que ajudem, para que eu possa tomar uma grande decisão dentro dos negócios, né? E aí eu pergunto também sempre qual é o papel dessa liderança dentro da gestão, né? E até escrevi aqui um pouquinho que o papel da liderança das organizações, né, o povo não vai conseguir ler, é fazer o gerenciamento das pessoas, né, criando motivação e comprometimento. Isso é o que o Wagner faz, a gente tenta fazer aqui todos os dias, é o trabalho do diamante, como o Neto falou, para virar diamante, né, é muito fácil, você precisa formar novos líderes, né? Acho que esse é um dos grandes segredos, né? E lógico que, além disso, é criar métricas, planejar, executar as tarefas, mensurar os resultados, porque de nada adianta você fazer isso se você não acompanha. Eu tive uma reunião essa semana, inclusive, é um projeto que a gente fala pouco dele, então tive pouco tempo gerenciando ele, né, desse modo. Faço mais um papel de mentoria, e um dos gestores na reunião disse o seguinte: cara, mas eu nem sabia disso, né? E aí você vê realmente que muita gente começa o processo e quer ver esse processo terminar, mas não necessariamente acompanha, né? Então, esse é um papel que precisa ser muito evidente dentro das corporações, ele precisa estar ali, né? E aí vem do conceito de liderança, né? Eu sempre falo, o líder é o quê? O líder é o cara que precisa motivar, esperar de modo positiva, mas ele tem que fazer isso como? Ele tem que fazer isso por exemplo, né? É o que eu digo, é muito fácil falar para as pessoas fazerem, né, e não necessariamente executar isso. Então, no conceito de liderança, o líder tem que buscar influenciar e conduzir a equipe, né? Então, assim, como você conduz? Cara, você conduz através do mesmo objetivo, você conta com a participação do cara, se ele está junto com você naquele desafio, naquele objetivo, para que ele possa participar do processo, né? Como eu falei, tem gente que tem muita dificuldade em viver o processo. Começa muito bem, quer terminar muito bem, mas tem dificuldade de participar do processo. O líder precisa ajudar na construção do processo, né? E aí, o que é preciso fazer, o que é preciso ter para ser esse gestor inspirador, né? E aí eu sempre falo que quando você tem sucesso, é muito fácil você replicar um modelo de liderança, né? Mas a trajetória do sucesso é um grande desafio, né? Então, a gente, essa semana, falou sobre os desafios do sucesso, os conceitos de sucesso, de felicidade, como é que é, né? E trazendo para o nosso tema de ser uma pessoa inspiradora, que todo mundo me pergunta, cara, pô, tu inspira todo mundo, é sempre bom, é sempre não sei o que. Eu falei, cara, liderança, na minha concepção, inspira, né? A liderança motiva por exemplo, né? Então, assim, lógico que é preciso ter técnica, lógico que é preciso estudar, lógico que é preciso ter responsabilidade, mas é preciso sentar, é preciso trocar conhecimento. Não adianta um líder que tem muito conhecimento sobre uma área, mas centralizar as funções, ser mais operacional do que estratégico, não ter paciência com os profissionais, o que não consegue se colocar na realidade do outro, sentado do outro lado da mesa, como eu falei e ouvi, tem muitas vezes que a gente senta em reunião e, como o Netão mesmo falou, eu sou a pessoa burra daquela reunião, eu preciso analisar, né? Uma outra coisa que eu falo sempre para quem quer ser inspirador, Duda, né, que acabou de falar aqui, é um grande exemplo, eu sempre falo, tive dentro de uma corporação onde o Duda era um sócio de um lado e tinha um outro líder, né, muito competente, inclusive, uma pessoa que admirei bastante também, que era um outro tipo de sócio, só que era um sócio que queria ter autoridade por poder, por imposição, né? E foi um grande aprendizado para mim, porque eu via o Duda liderar na forma de ser, tipo, eu sempre brinco, não tinha como dizer não para o Duda da maneira que ele pedia, cara, eu me sentia
tão... Eu podia estar fazendo o que fizesse, cara, se o pedido viesse dele, você se sente tão envolvido, né? E eu acho que isso é um exemplo de liderança, né? Isso é um exemplo que não adianta você fazer uma cobrança agressiva, né? De forma de agressão, de certo modo, para motivar o cara. Dependendo do profissional, lógico, tem que dar porrada porque o cara não vai funcionar, né? Mas tem gente que, se der porrada, você vai expurgar o cara de perto de você. E ser líder não é isso. Ser líder é mostrar, é ganhar autoridade, é ganhar sem precisar impor, né? E da mesma forma, lógico, não adianta ser carismático, agressivo, bonitão, simpático, gostoso, e não dar exemplo e não ter resultado. É o que eu falei, né? Quando você faz isso estrategicamente, né? Bem planejado, bem fundamentado, com metas bem definidas, que você senta numa reunião, mas que você consegue envolver a pessoa que está do outro lado, o teu resultado sempre vai ser muito maior. Eu sempre falo, as pessoas, os líderes precisam balancear, hoje em dia, dentro dos negócios, a técnica com relacionamento, né? Você tem muito gestor que é técnico, mas não tem relacionamento. Teve muita gente boa que passou na minha vida, que era um puta cara, profissional pra caralho, mas perdia a razão na maneira de se expor, né? Então, por isso que, para você, líder, o relacionamento não deixa de ser uma grande habilidade hoje, né? Eu sempre falo, existem diversos livros aí, né, Vagnão? A arte de se relacionar com pessoas, né? Cada vez mais as pessoas falando sobre isso. Então, mesmo na era 4.0, de gestão tecnológica, de mundo metaverso, não sei o quê, por trás disso tudo tem pessoas, né? Então, eu volto a dizer, a gente passa um trabalho danado para montar um grande time, porque quem vai desenvolver essa empresa para ela ser um sucesso ou não são as pessoas. Por isso que a iHit é um projeto tão desafiador e tão encantador para mim, né? Porque ele é um projeto construído por pessoas, por capacidades distintas, por profissionais distintos, que olham para esse negócio e que fazem com que toda vez que eu sente na mesa, que eu entre numa reunião como essa, eu aprenda mais um pouco, né? Que eu possa colocar, eu sempre brinco, que eu posso colocar o meu bonezinho, sair da cadeira de presidente, colocar o bonezinho e ficar ouvindo e aprendendo ali do lado, né? Um boné de colaborador, de equipe, de estar ali, de poder trocar muita informação com esse time, né? Então, aqui eu tinha feito uns slides, acabei falando, mas a trajetória de sucesso, o líder inspira e motiva, por exemplo, e sabe equilibrar técnica e responsabilidade, né? Já falei sobre ser um líder inspirador, acabei até falando, e lógico que todo mundo precisa ter diversas habilidades, né? Isso aqui eu coloquei ali, até escrevi 2 vezes, porque o que acontece? Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu acho importantíssimos para um gestor ter sucesso, né? Então, quem quiser printar, quem quiser olhar, quem quiser marcar, eu acho que a partir daqui é um exemplo de coisas que eu acredito que um líder, que um gestor precisa ter para obter sucesso, né? Eu sempre falo o seguinte: planejamento factível alinhado com a realidade. Mas isso vai um pouco contra da visão do Anderson, que é visionário, que está sempre procurando projeto novo, está falando em tecnologia, que está na era 5, 6.0. E aí eu lembro de uma história que foi quando eu fui criar a etiqueteira, quando eu fiz a empresa de gestão de ingresso há 17, 18 anos atrás. O meu sonho era que as pessoas ligassem no 0800, passassem o número de CPF e aquele ingresso fosse um ingresso cadastrado na biometria, que ele fosse um ingresso digital, que o cara não precisasse ir num ponto de venda. Isso há 18 anos atrás, ele seria uma grande inovação, mas não tinha tecnologia suficiente para isso. Não tinha como executar isso de fato. Então, eu vejo muita empresa, muito gestor planejando coisas que, infelizmente, o mercado ainda não aceita, né? Então, é preciso planejar e mais executar junto com a realidade, né? Eu digo assim, o papel do líder é conduzir a equipe de forma que ela consiga alcançar aquilo. Então, quando a gente fala que o cara vem com planejamento mirabolante, que vai fazer isso, que não sei o quê, que vai dar certo, que quando ligar para cá vai cair para lá, tal, isso não é realidade, o que vai causar na equipe? Vai causar o sentimento de impotência, né? O sentimento de que não obteve sucesso com aquilo. Então, é importante ter isso sempre muito alinhado, né? Outro tópico que eu falo é sobre o pensamento estratégico, né? O gestor precisa ser a pessoa que guia a equipe, né? Eu digo, não necessariamente ele precisa ser o chefe, mas ele precisa guiar a equipe para alcançar o seu sucesso, né? Eu digo assim, você pega muito gestor, muito líder que não entende o papel dele e acaba se preocupando, por exemplo, só com a entrega, só com prazo, só com entregar qualidade, né?
Quando você vai para a linha mais de fábrica, principalmente, você vê que às vezes o gestor não consegue enxergar à frente, que ele tem um pensamento pouco estratégico, né? O que ele quer, de fato, é que a equipe dele produza e entregue aquilo que ele precisa entregar, né? Então, uma das qualidades que eu digo que um gestor precisa ter é a capacidade de pensar estratégico, ter a capacidade de otimizar aquilo que é essencial, né? Ele precisa olhar os processos, entender que o time pode ser mais eficiente do que ele já era. É o que eu digo, a gente teve um exemplo aqui dentro da IRIT, o Vagnão, quando assumiu, um exemplo de gestão, aqueles, cara, por que está fazendo isso, isso, isso? Não, espera aqui, vamos mudar, vamos antecipar esse processo, vamos diminuir, vamos pegar isso aqui que já está funcionando, mas vamos melhorar, porque que isso está indo para cá, para lá? Então, o gestor precisa olhar realmente esse processo e entender como que o time pode ser mais eficiente em cada etapa, né? Então, é importante ter pensamento estratégico, né? É muito importante ter. Um outro tópico que eu sempre falo é sobre ter a capacidade de delegar funções. Deixa eu passar aqui para a turma dar um print, deixa eu ver se vai passar. Se travou aqui. Está no pensamento estratégico, presida. Espera aí que aqui não está... Agora foi. Aí. A capacidade de delegar funções, né? Eu sempre falo assim, o trabalho de um gestor, e eu digo assim como sócio também, e muita gente me pergunta, presida, como tu faz para tocar 15, 20 empresas ao mesmo tempo, né? Eu sempre faço, cara, um gestor que tá disposto a ter mais negócios, ele precisa aprender a delegar funções, né? E lógico que uma coisa que ajuda a obter esse sucesso é que o gestor tenha experiência na área de atuação que ele lidera, né? Eu sempre falo, eu fiz outros negócios, muita gente sabe que tenho negócios em outros segmentos, mas eu vejo que aqueles segmentos que realmente eu entendo, né, com a essência do entretenimento, da tecnologia, de coisa, elas fazem com que eu consiga ter um resultado melhor, que eu consiga proporcionar soluções melhores e orientar o time a pensar de forma mais estratégica para que a gente consiga obter um resultado satisfatório, né? Então isso é algo que também eu acredito que é essencial dentro das corporações do gestor, tanto o gestor que vai lidar com times de líder, com gerentes, enfim, que é ter capacidade de delegar, né? E é muito difícil, eu digo, isso é um dos maiores desafios, eu digo, porque às vezes é muito mais fácil você pegar e fazer, né? Eu canso de dizer que às vezes é mais fácil você executar do que você tentar transmitir o teu conhecimento. Só que a longo prazo, para um líder, isso é quase que avassalador, porque você não vai ter capacidade de tocar tudo isso, né? Eu falo, dentro dos negócios, eu entendi que quando eu tinha um sócio que entendia do negócio mais do que eu, esse negócio virava uma super performance, né? Eu fazia meio que o papel do advogado, de pontuar as coisas sobre o que eu entendo de gestão estratégica, o que eu entendo de operação, o que eu entendo de negócios, façam com que esse gestor pense, né? Então, eu sempre brinco, como eu tenho tanto sócio, eu tenho em cada negócio, eu tenho um sócio que eu sempre brinco, que manda mais do que eu, que é a pessoa que entende daquele negócio, né? E eu não chego lá no lado da mesa para tentar mudar da ordem, ou criticar quando está indo mal, ou elogiar quando, né, está indo bem, lógico, a gente acaba fazendo, né? Mas eu digo, o meu papel lá é sentar e tentar contribuir para que esse gestor consiga enxergar um pouco além do que ele está enxergando, né? Então, delegar as funções e confiar nessas pessoas vão, inclusive, te trazer umas outras oportunidades, né? Vai te sobrar mais tempo para estudar, vai te sobrar mais tempo para você prever as tendências de mercado, vai te sobrar mais tempo para trabalhar com o time, é o que o Duda falou, eu estou sempre buscando por quê? Porque eu tenho um time que toca os negócios, né? Eu sempre digo, eu tenho pessoas boas que eu confio e que eu fecho os olhos e toco os negócios. Isso não quer dizer que eu não vá acompanhar o que está acontecendo com eles, né? Então, lembrando que o gestor precisa pensar no começo, meio e fim. Então, ele precisa estar presente, ele precisa estar acompanhando. Eu sempre falo, estou sempre disposto. Quando o Wagner não sabe, toda vez que ele me liga, que precisa falar, não tem hora, não tem lugar, vamos aí, vamos bater bola, vamos trocar ideias, né? Mas sempre entendendo que o papel e o cara que entende desse negócio, por exemplo, é ele. Então, eu não tenho como deixar de considerar as observações dele, né? Então, estar atento a tudo isso. E não deixa de ser que estar acompanhando os resultados, né? Eu sempre falo, tem até, inclusive, se encaixa bem aqui o que eu falei, que tem líder que participa apenas do começo e do fim. Então, ele não acompanha o processo, né?
E aí, o que, que acontece nesse meio do tempo? Tem gente que não termina, tem gente que não entrega, tem gente que não acaba, tem gente que não chega lá. E eu cansei de ter surpresa, né? Cansei de ter surpresa em que eu esperava o começo, participei do começo e esperava o fim, e chegou na determinada data e eu não tinha, né? Isso é muito comum no ramo dos negócios, eu digo. Além de afastar o teu time, porque você entrega a bomba pro cara, some e volta lá aos 47 segundo tempo, querendo resultado. Aí, se o negócio não tiver do jeito que você quer, você já está brigando com o cara. Então, eu digo, esteja presente e reconheça a etapa. Acompanhe o processo para entender os resultados. Isso é um outro tópico que eu consideraria super importante aí para ter sucesso no meio de gestão. Não posso falar sobre conhecimento de mercado, deixar de falar sobre conhecimento de mercado, né? Eu sempre falo que para conseguir dar uma visão estratégica de planejamento, é muito importante isso, é muito importante conhecer o mercado. Você precisa ser referência, eu sempre falo. Você precisa, quando falar de algo, você ter propriedade, né? Você só vai poder orientar alguém, ajudar nas melhores decisões, você só vai conseguir impulsionar o resultado quando esse conhecimento de mercado, quando você tiver esse conhecimento de mercado para virar uma referência para a equipe, né? Então, isso é muito importante, assim. Na sequência, é a questão da inteligência emocional da equipe. Eu sempre falo, é uma dupla, inteligência emocional e gestão de equipe seria a dupla perfeita, né? E é muito difícil, porque às vezes você pega grandes líderes inteligentes que não sabem lidar com a equipe, né? Então, não tem esse espírito de liderança colaborativa, né? Volto a dizer, para ser um bom líder, não basta somente ter competência técnica, gente. Para ser um bom líder, você precisa entender do negócio, você precisa se relacionar com as pessoas, né? Liderança requer muita habilidade, né? Eu sempre digo, às vezes não está relacionada com a profissão, às vezes as habilidades são mais emocionais e vão ser mais úteis para gerenciar os problemas do que para dar uma solução, né? Então, a inteligência emocional, para quem quer liderar, é algo que precisa estar constante. Eu sempre falo, normalmente para um gestor, eu digo, chegam problemas, né? Todo mundo me pergunta, cara, como tu consegue passar o dia todo resolvendo problema? Prieso brinca, é preciso ter inteligência emocional, né? É preciso entender que quando aquele problema chega para um gestor, para um líder, é porque provavelmente o time já pensou em tudo que podia ser feito e não viu mais solução, né? E aí, se desesperar não é opção naquele momento, né? Você precisa ter inteligência emocional para seguir em frente. E aí, o que eu falo? Tem algumas coisas que são muito importantes para que você consiga ter inteligência emocional e ser um líder inspirador, né? E uma delas é saber ouvir, né? Que é o que eu falei um pouquinho. Saber ouvir, eu colocaria como uma das coisas essenciais para quem quer ser um líder, para quem quer ter gestão, para quem quer alcançar uma posição de liderança. Muita gente fala que eu queria tanto uma oportunidade para ser líder, queria tanto uma oportunidade para não sei o quê, queria tanto uma oportunidade para comprar um carro, queria tanto uma oportunidade para tanta coisa, mas as pessoas, muitas vezes, não sabem ouvir, né? Muitas vezes não sabem entender isso como algo para o crescimento, né? Eu sempre digo que quando as pessoas chegam no cargo de gestão, na minha opinião, a coisa mais importante, o que eles mais deveriam ter feito é saber ouvir. Porque se você tem um cargo de gestão, você tem muita gente, de certo modo, te trazendo informação, né? Eu sempre digo que as pessoas precisam entender o desafio que as pessoas estão enfrentando, né? Eu sempre falo, eu já tive sócio, inclusive, que sentou um colaborador na mesa um dia e porque essa empresa que eu não sei o quê, que a empresa não faz isso, que a empresa não faz aquilo, que eu estou porque eu estou descontente por causa daquilo, aquela enxurrada de reclamação, né? E a atitude dele foi, desculpa, não te quero mais na empresa, está demitido. Eu olhei para ele e falei, que é isso? Eu falei, cara, tu não está entendendo que se um colaborador interno nosso tem essa visão da empresa, a gente precisa ouvir. A gente pode não concordar, ok. A gente pode ter, entre nós podemos ter uma defesa para tudo isso que ela falou. Não, realmente, ela está vendo isso, mas a gente acredita nisso, estrategicamente faz parte do nosso processo, mas deixar de ouvir, e eu vi ele deixando de ouvir aquele momento, né, seja por ego, seja por qualquer motivo, isso vai fazer com que você não seja um bom gestor, né? Se a equipe está te trazendo um problema, se ela está
ela está gerenciando um conflito, ela está te trazendo algo que na visão dela não está certo. Não quer dizer que ela esteja certa, mas é preciso saber ouvir, né? Eu sempre digo, quando você, vamos lá, se você delega, se você faz isso, se você faz tudo um pouquinho do que eu falei ali atrás, você não consegue ouvir, você não vai conseguir ter resultado, né? Não tem como, eu digo, você delegou, você confiou, mas você não sabe ouvir. E eu digo, tem muito líder que quer mandar, né? Eu acho que esse é uma das coisas que eu sempre vejo. Tive diversos problemas em diversas empresas do cara. Não, mas pô, o cara não pode fazer isso. Presida, desculpa te cortar só um segundo. Vamos lá, aqui, só uma aqui, ó. Manda um abraço para esse presidente maravilhoso aqui, ó. Consegue ver aqui, gente? Zezé de Camargo? Anderson Almeida. Parece que até o Zezé entrou, hein? Deu uma falhada na internet aqui do Polato, mas deu para ver que era o Zezé de Camargo. Parabéns, Que Polato. legal. Que legal. Parabéns, Polato. Obrigado aí. Tamo junto. Que honra. Maravilha. E falar em ouvir o Zezé também, né? Tem que saber ouvir. Vamos ouvir lá. Esse canta bem. Vamos lá, Vagnão. Será que o Polato vai entrar? Acho que não, presida. Segue o fluxo aí que está muito bom sua linha de raciocínio, viu, irmão? Estou escrevendo tudo. Então, vamos lá. Saber ouvir, saber se comunicar, né? Então, as duas andam praticamente juntas, mas eu coloquei em 2 slides aí, porque eu sempre falo que receber a informação é acabei de falar, uma das principais habilidades que, na minha visão, um gestor precisa ter. Mas, além disso, você precisa comunicar elas da maneira certa, né? Eu sempre digo, teve negócios, né, em que eu achava que a pessoa sabia ouvir, e quando elas se comunicavam, você via, cara, não era esse o recado, não era isso que as pessoas queriam falar. O recado, às vezes, você centraliza ele no gestor e ele cria uma interpretação dele e não sabe se comunicar, né? Então, assim, outra habilidade que um gestor precisa ter é ter uma comunicação assertiva, é ter uma comunicação objetiva. É preciso evitar os ruídos, é preciso garantir que todo mundo vai ficar na mesma página e que vai entender que a comunicação e o recado que a pessoa quis dar naquele momento é isso, é aquilo, né? Então, isso é uma das coisas que eu considero também muito, mas muito importantes para ter um bom resultado como gestor, né? Outro ponto é empatia, né? Não tem como saber ouvir, saber se comunicar e não ser uma pessoa empática, né? E eu sempre falo, empatia, gente, não é autoritário, né? É o contrário de ser autoritário, né? Empatia não é apenas despejar as atividades e cobrar meta e não se fazer presente naquele processo, né? Eu sempre digo, os colaboradores, as empresas, elas têm uma vida fora do trabalho, né? Para mim, isso é uma grande coisa a ser considerado dentro da empatia. As pessoas vivem, as pessoas têm vida, as pessoas... eu cansei de ser criticado no mundo dos negócios, porque eu já liberei um colaborador mais cedo, porque senão o cara ia ter que pegar 2 ônibus ao invés de pegar um, né? Eu já cansei de ser criticado, cara, mas o cara tem que cumprir 8 horas, tem que cumprir não sei o quê, cara, deixa ele fazer no horário do almoço, o que vai mudar isso? E ter a contrapartida, lógico que isso não vem de todo mundo, mas ter a contrapartida desse cara se dedicar muito mais pelos meus negócios, desse cara tá à meia-noite respondendo uma pergunta, tá às 10 horas da noite respondendo uma pergunta, tá envolvido por quê? Porque você cria empatia com o seu time, empatia com os seus liderados, empatia, e a pessoa que entende essa empatia, ela te retribui de alguma forma, né? Eu acabei de falar, quando o Duda nos pedia alguma coisa, cara, era muito difícil dizer não, né? Porque, cara, porra, ele sempre ouviu, ele sempre ouviu, ele sempre fez, ele sempre comunicou, ele sempre foi um cara de empatia, sempre respeitou, nunca veio autoritário, sempre pediu, e quando ele pedia, se não pudesse fazer, meu, cara, como que eu não vou fazer isso para ele? A pessoa se sentia mal, né? Eu digo, e não tinha o compromisso de fazer, às vezes, de atender, de fazer. Então, um gestor precisa ter empatia. E eu sempre falo, para ter empatia é simples, se coloca no lugar da pessoa que você está se relacionando, né? Se coloca no lugar de quem e cria essa empatia por ele, né? Eu digo, não é sempre que o profissional
tenha tranquilidade de resolver um problema, né? E se você é gestor, entenda e tenta entender o que está levando esse profissional a ser nesse momento. Como eu falei, o colaborador tem uma vida fora do trabalho, tenta entender se aquilo impacta na produtividade do cara, né? Tenta entender o que está acontecendo, né? Não tem nada errado em tentar ser afetivo, em tentar entender, em fazer, em tentar se colocar no lugar do outro, para que com isso você consiga ter um time do teu lado, para que você consiga fazer com que as pessoas lutem pelos mesmos objetivos que você, para que eles estejam dentro da tua empresa, do teu negócio, né? E para isso, lógico, além disso, você precisa ser resiliente, né? Acho que no mundo de gestão, né, isso é uma das coisas mais difíceis, né? Como eu falei antes, o papel de um gestor é quase que, eu sempre brinco assim, eu passo o dia resolvendo o problema, mas eu passo o dia resolvendo o problema de uma maneira natural, né? Eu acho que é sem sofrer com aquilo, é entender que o meu papel naquele momento é isso, né? Então, você, gestor, precisa saber lidar com pressão, você precisa tomar decisões racionais, né? Principalmente em meio de conflito, você precisa traçar planos estratégicos rápidos, você precisa ter tomada de decisão muito rápida para sair de um problema e para conseguir orientar e estar com a tua equipe de uma maneira essencial, uma maneira essencial, que você consiga ainda ser um gestor inspirador, né? Porque o cara te trouxe um problema, se você voltar, pelo amor de Deus, e agora o que eu vou fazer? Ferrou tudo, ah, meu Deus do céu, né? Você não vai ter respeito pela tua equipe, né? Eu sempre falo, o Wagner às vezes, cara, né? Aconteceu isso, e agora o que vamos fazer, né? Eu falei, aí ele deve me olhar com uma cara de bravo, porque peraí, né? Eu com aquela cara de bunda, pensando um pouquinho, tal, tentando achar uma resposta, né? E tão desesperado quanto ele, né? Mas tentando ser resiliente, né? Tentando ser resiliente, porque para ele, né? Dentro do nosso organograma aqui, tecnicamente eu deveria ter a solução e nem sempre eu tenho, né? Nem sempre o gestor tem a solução, nem sempre o gestor sabe o que fazer, né? Então é preciso ser resiliente. E eu digo, e a resiliência só se constrói, você só consegue ser resiliente quando você tem uma coisa que eu falo muito nisso, e se eu pudesse dar uma dica, acho que esses dias o Wagner me perguntou várias dicas, eu não sei se eu adicionei ela aí no calendário, mas essa é uma das que eu considero uma das melhores dicas, que é ter autoconhecimento, né? E aí você tem diversas maneiras de fazer isso. Eu até vou deixar aí para o Wagner um desafio, Wagner. Eu sei que tem alguns materiais lá do Professional and Self-Coaching que a gente fez, que fala muito sobre autoconhecimento, né? Tem alguns treinamentos ali, então de repente da gente criar um treinamento sobre autoconhecimento, porque eu sempre digo, eu fui um cara no mundo dos negócios antes de me conhecer e um cara no mundo dos negócios depois de me conhecer, né? E por que isso? Porque um bom gestor é o cara que sabe o seu limite, né? A partir da hora que eu entendi o meu limite, a partir da hora que eu entendi o que me fazia mal quando acontecia isso, o que me levava para o buraco, o que me deixa de perna bamba, o que faz isso, o que acontece aquilo, a partir da hora que eu entendi o meu limite, eu consegui agir com inteligência emocional para me manter calmo nas situações mais difíceis, né? Eu já falei diversas vezes aqui sobre a história da pandemia. O dia da pandemia era para mim ter entrado em desespero, porque eu saía de uma empresa de milhões de reais que poderia estar com tudo acabado aí em 6 meses, né? Mas naquele momento eu me conhecia, né? Eu tinha conhecimento técnico, eu tinha inteligência emocional, eu respirei, né? Que é algo que às vezes é preciso para me manter calmo em situação desafiadora, né? Eu sempre falo, o líder não pode se desesperar, tipo, poxa, esse mês tive resultado negativo, esse mês eu não fiz nenhum cadastro, esse mês eu não vendi nenhum produto, né? Quando o cara tem autoconhecimento, ele vai olhar por que ele não fez nenhum cadastro, né? Ele vai assumir a culpa quando ele tem que assumir e ele vai entender que se ele tivesse feito algo diferente, talvez ele tivesse feito algum cadastro, né? Ele vai entender que não adianta perder a calma no meio dessa confusão e vai tentar trazer uma saída, né? Eu digo, quando o cara entende, se conhece, né? Ele vai entender que ele pode ter atropelado o planejamento, né? Ele pode entender que ele não fez lá a listinha de casa, peraí, as indicações, quem são? Como é que eu vou fazer? Visitei, mandei o convite, tentei agendar uma reunião, não fiz.
Então, é importante demais, na minha visão, o autoconhecimento, né? A pessoa que tem autoconhecimento suficiente para entender como ela age, como funciona o seu instinto, ela vai conseguir controlar as suas ações para ser um excelente líder, né? Então, eu repito, a pessoa que tem autoconhecimento suficiente para entender como age, para entender o seu instinto, ela vai conseguir controlar as suas ações para ser um exemplo, para ser um líder nato, para ser um gestor, porque ela com certeza vai conseguir raciocinar com inteligência nos piores momentos, né? E eu volto a falar, ser gestor é ser desafiado a todo momento. Ser líder é ser desafiado a todo momento. É muito difícil você se colocar na posição onde você tem que tomar decisões, e para tomar decisões você precisa assumir a responsabilidade. Então, eu volto a falar que ter conhecimento próprio, eu coloco aí como um desafio para o Vagnão, para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento. Eu tenho certeza absoluta que você vai melhorar como pessoa, que você vai melhorar como gestor, que você vai melhorar como líder, que você vai melhorar como amigo, que você vai melhorar com uma série de coisas, né? Eu tenho um outro exemplo, eu adoro dar exemplo, porque eu vou lembrando das coisas que acontecem durante o dia a dia, e esses dias chegou um amigo meu e me falou assim, cara, como que tu não ficou puto com o cara te fez isso, cara, ele tentou te dar uma facada nas costas, então... E eu falei para ele, cara, fica tranquilo, eu não esperava nada diferente dele, entendeu? Quando eu me conheço tanto, eu conheço o cara, eu não esperava nada diferente. Quando você não cria expectativa, dificilmente você se decepciona, né? Então, quando você se conhece, quando você sabe o que vai te fazer mal, você consegue, inclusive, travar alguns sentimentos que podem te levar para o buraco, que podem te levar a um sentimento que não é bom, que podem te levar a sofrer, que pode te levar a chorar. Ah, Anderson, então você está dizendo que você não chora, que você não sofre? Não, choro, sofro, pra caralho, dou risada, eu faço tudo, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que no mundo dos negócios você precisa entender tudo isso. No mundo dos negócios você precisa entender o jogo, você precisa entender o game, né? E eu sempre digo, líder que é líder acompanha o processo. Então é importante a gente acompanhar. Voltando para a questão da HIT, eu vejo muitas pessoas que já são diamantes, que já têm resultado, que já está chegando em 50K. Tem uma diferença só tem uma diferença. O cara que entra aqui e tem certeza que vai ser diamante, porque ele constrói uma equipe, ele lidera a equipe, ele engaja a equipe, ele faz com que as coisas funcionem, ele está junto, ele está acompanhando os processos, ele está ligando, está perguntando se o cara foi visitar alguém, se ele falou, por que deu certo, por que não deu, por que isso aconteceu, por que aquilo não. É isso que diferencia um líder, esse que faz alguém chegar a diamante mais rápido. É isso, é o cara que acompanha, que está ali, que está junto com o time. Eu sempre falo, e a HIT é uma prova disso, o trabalho do gestor é juntar as pessoas para que essas pessoas construam um grande resultado. Eu sempre falo, as empresas que me deram grandes resultados, as empresas que me deram grandes resultados as empresas que tinham gente competente, que tinham mais gente competente. E eu vejo na HIT isso todo momento. Cada vez que eu escuto alguém falar, como eu falo, eu aprendo alguma coisa, né? Então, é muito importante você olhar tudo isso, você pensar nisso, você assumir os seus erros, você entender que o seu resultado é diferente baseado nas suas atitudes, porque isso vai te levar para um outro patamar. Eu digo, a partir da hora que você assume as suas responsabilidades, que você faz o que tem feito, que você tem um caminho, você tem um monte de gente aí para te ensinar, você tem o diamante perto, como o Vagnão falou, ele vai te ajudar, você pode estar próximo dele, faz o mesmo que ele fez. Eu sempre falo, tem negócio que não precisa inventar roda. Chega para o Netão, chega para o Colsani, chega para o Giba, para a Mara. Giba, só me diz o que tu fez, só me ensina, compartilha comigo. Ele vai querer, essa é a essência do multinível, é compartilhar conhecimento, né? E só faz o mesmo que ele fez. Mas entenda a sua responsabilidade. Reconheça teus atos, reconheça as suas obrigações, tenha conhecimento de você mesmo, né? Então, isso serve para a vida, serve para os negócios e, mais do que tudo, eu digo, serve como um grande insight para ter um resultado diferente, né? E, para terminar, eu falo que gestão de equipe não é microgerenciamento, né? Gerenciar pequenas coisas, né? É sim criar um ambiente que é o que a gente está tentando construir aqui, um ambiente que todos possam fazer o seu melhor, né? A gente tem a HIT, grandes pessoas, né? E o nosso desafio é criar esse ambiente para que todos possam fazer o seu melhor. Se eu tiver empresários como o Neto Padilha, o Giba e a Mara, o Diego Colsani, cara,
todos eles executando o seu melhor, a hora que a gente conseguir fazer e criar esse ambiente, isso aqui, me desculpa, mas isso aqui, né, como diz, nem a lua é o limite. Porque eu tenho certeza que todos esses cérebros, Adalberto aí com puta experiência, Jonas Polato, meu Deus, todo mundo, vou esquecer, Anderson Sheik, diversos nomes aí, depois o Wagner me ajuda. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa vai ser a maior empresa do mercado, né? Até porque, como a gente falou, a gente lida com tecnologia, a gente lida com o futuro, a gente lida com as coisas que estão acontecendo, a gente lida com inovação e o mundo caminha para isso, né? O mundo caminha cada vez mais para isso e eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conseguir extrair o melhor trabalho dessa turma toda, de cada um que está aqui dentro, gente, ninguém segura a gente, né? Ninguém segura. E aí eu falo, tem muita gente que fala, mas poxa, mas por que isso não aconteceu? Então, tanta gente boa junto, o que está faltando, né? E aí eu falo, às vezes as pessoas estão ocupadas demais para fazer isso, para fazer demais a proposta que eu digo. A pessoa acha, mas hoje eu não tive tempo de convidar ninguém, hoje eu não tive tempo de ver reunião. Alguém falou, não lembro quem foi, mas cara, cada vez que eu vejo o Giba participando, né, estão participando, são empresários do ramo, tem outras empresas, tem outros negócios, o cara abdica do tempo para estar aqui na reunião, vocês abdicaram do tempo para estar aqui no domingo para fazer isso. Então, eu sempre falo, ser líder, ser gestor, é gerenciamento, né? E eles estão gerenciando o time, estão gerenciando a equipe, estão gerenciando o seu tempo. Então, se você está ocupado demais para fazer alguma coisa, você não está sendo gestor. Tá? Se você está ocupado demais para fazer algo, você não está fazendo o teu trabalho, né? E aí liderar, para mim que concluir aqui, Wagner, senão daqui a pouco eu vou passar do tempo, né? Influenciar que o outro acredite em si, né? Aqui deixei a frasinha, não sei se todo mundo consegue ler, e que busque o melhor do que já foi até então, né? Esse acho que é o recado de liderança, na minha visão. Liderar é influenciar o outro a acreditar em si e buscar a ser melhor do que já foi até então, né? Esse uma coisa que eu acredito muito também, é algo que, na minha visão, é um grande separador de águas na liderança, porque às vezes você tem muita gente boa que não acredita em você, que não acredita em si mesmo, né? Eu digo, quando você, e eu cansei de sair de diversas mesas de reunião e falar o seguinte, o dia que esse cara entender o potencial dele, o potencial que essa pessoa tem, o fenômeno que esse cara pode ser, ninguém mais segura, né? O dia que esse profissional entender o que ele é capaz de fazer, quando ele perdeu o medo de fazer, quando ele perdeu o medo de arriscar, quando ele perdeu o medo de ser responsável pelo seu resultado, pelo seu sucesso, quando ele comprar a responsabilidade. Gente, ser gestor é ter responsabilidade, ser gestor é ser líder, ser gestor é assumir riscos, ser gestor é muita coisa aqui. Eu podia dar mais 100 palavras aqui para resumir o que é ser gestor, né? Aqui é difícil falar, porque só tem gestor praticamente nessa sala, né? Mas, gente, o dia que eu canso de sair de reuniões e mais reuniões, que eu fico quase que decepcionado, que eu fico acanhado, que eu fico triste, porque a gente sai da reunião e diz, meu Deus do céu, cara, se esse cara soubesse o potencial que ele tem, ele não estava aqui na posição que ele está, né? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, né? Eu sempre digo, gente, se conhecer, que é o que eu falei ali do autoconhecimento, olhar para a gente mesmo, assumir as responsabilidades, entender que a equipe é que constrói os grandes negócios, né? Entender que a gente precisa das pessoas para ter sucesso, entender que a vida é muito mais do que ganhar dinheiro, entender que a vida é muito mais do que a ação momentânea, entender que quando você coloca tudo isso dentro de um balde e você começa a olhar para essas coisas, entender que os negócios precisam de valores, que os valores precisam ser cumpridos, que você começa a reconhecer os teus compromissos, que você começa a se reconhecer, que você começa a entender o que te faz feliz, que você começa a ir para um outro patamar de autoconhecimento, com certeza você vai atingir resultado, né? Então, eu vou voltar para a frase que eu iniciei, eu acho, para encerrar hoje, que para mim é um grande orgulho. Eu sempre falo, eu tenho pessoas maravilhosas aqui, é muito difícil falar com vocês, mas que para mim é uma satisfação imensa, que eu tenho certeza, e o que me satisfaz aqui
dentro da iReach principalmente, que eu sempre falei, que uma das coisas que eu acho mais extraordinárias nesse negócio, mais extraordinário de estar aqui como gestor desse negócio, como líder de algumas pessoas, é que todas as pessoas aqui têm algo para me ensinar todos os dias, né? E para mim é uma oportunidade gigante aprender todo dia com vocês uma nova lição. Gente, muito obrigado.